galera, está no ar mais um Joga nas 11. Sejam bem-vindos, aqui você sabe, vamos falar muito do que rolou e do que vai rolar no mundo do futebol. O Campeonato Brasileiro pegou fogo, assim como no Majestoso. Vamos aos destaques desta edição do Joga nas 11, até porque ontem na Neoquímica Arena, nos 90 minutos, o bicho pegou. Jogo bom, 2 gols para cada lado. Só que fora de campo, rapaz, nas redes sociais teve provocação, um post daqui, um post dali, Carlos Miguel versus Luciano. Vamos falar muito também desta provocação. E o Santos, hein? Rapaz, perdeu para o Operário, nada mais, nada menos do que 4 derrotas consecutivas do Peixe. Está afundando na Série B, rapaz? Os santistas estão preocupados. Vamos falar também do Palmeiras, que daqui a pouquinho entra em campo, enfrenta o Galo, mas o assunto mesmo foi Dudu. É o ídolo do Palmeiras, ídolo recente da história do Verdão. E aí, vai pro Cruzeiro? Desistiu? Agora vai ter que ir de todo jeito? A gente vai falar para você. Eu, Luan Siqueira, estou na apresentação hoje com um timaço, mais uma vez, com convidados de primeira. Vamos começar com os convidados já de casa. Camila Giuliotti, jornalista aqui do portal R7, mais uma vez conosco. Camila, tudo bem? Tudo certo? Boa tarde, Luan, tudo bem? Prazer estar aqui mais uma vez com você, com convidados especiais hoje, como você falou, que é o nível do nosso debate, né? Muita coisa para a gente falar, extra-campo também, felizmente ou infelizmente. E quero deixar de destaque que Leila Pereira, para mim, hoje se firmou como uma das maiores, se não a maior dirigente de futebol desse país, na declaração dela sobre Dudu, 10 de 10, Leila Pereira colocando ali o Palmeiras como prioridade e mandando o Dudu decidir o que ele vai fazer, né? Já que a escolha foi dele. Rapaz, a coisa está feia com o Dudu, do nada, né? Ninguém esperava. Vamos apresentar também aquele que tem a 10 nas costas, tarja de capitão, sempre conosco, toda segunda-feira, colunista do portal R7, nosso querido Cosme Rimoli. Tudo certo, meu caro Cosme Rimoli? Qual o seu destaque inicial? Tudo certo, Luan, realmente o nível aqui do programa só está aumentando. Um abraço para você, Bruno. Eu quero dizer bem claro, assim, não sei quem fez a declaração, teve a postura pior, se o Ronaldinho Gaúcho ou o Dudu. Dudu tem 32, ele agiu como um garoto de 12, e o Ronaldinho Gaúcho é uma pena. O que oferecer de dinheiro, ele fala qualquer coisa, ele falou uma grande besteira. E também será assunto o post de Ronaldinho Gaúcho, post polêmico de Ronaldinho Gaúcho do Bruxo. Também vamos falar aqui no Joga nas 11, mas antes vou apresentar a nossa grande convidada. Ela é influenciadora, comentarista também lá na Rádio Transcontinental FM, Nath Potira. Prazerzaço tê-la conosco. Obrigado pelo convite, Nath. Eu que agradeço, Luan. Um prazer imenso estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite, Cá, Cosme. Um prazer enorme dividir esse bate-papo aqui com vocês. Vamos falar de muito futebol. Vou chorar pelo Peixão. Não está sendo fácil. Você falou assim, os torcedores santistas estão sofrendo, estão preocupados. Estão. Então eu aqui de prova para contar para vocês. A dura vida de um santista. Não tá nada fácil. A gente vai falar muito desse Santos que, rapaz, está com uma dor de cabeça, o torcedor do Peixe. Antes da gente começar o debate, é sempre bom lembrar, né? Você sabe, toda segunda-feira estamos aqui às 5h30 da tarde em todas as plataformas digitais do R7, do R7 Esportes, tem também no Play Plus e, claro, na Record News. E você pode participar conosco. Hashtag Joga nas 11 em todas as redes sociais. Manda sua pergunta, manda aí o que você tem a falar para esse timaço aqui no Joga nas 11 desta segunda-feira. E pra gente começar, vamos já dar enquete. Toda segunda-feira a gente tem uma enquete com algum assunto que aconteceu no final de semana e a enquete de hoje é a seguinte: qual foi o maior destaque da 9ª rodada do Campeonato Brasileiro? Lá na tela. Qual foi o maior destaque da 9ª rodada do Brasileirão? Hashtag Joga nas 11, você participa. O novo líder, por enquanto 19,4%. Times de Libertadores no Z4, rapaz. O Z4 tá pegando fogo. 16,7%. A goleada do Cuiabá. Ninguém segura agora. O Cuiabá, 41,7%. E a vitória do Vitória. Enfim, o time baiano venceu uma no Campeonato Brasileiro, 22,2%. Então esta é a enquete aqui do Joga nas 11. Você pode participar. Qual o voto de vocês, hein, Camila Giuliotti?
Eu vou de time de Libertadores no Z4, em especial o Flu. Eu assisti o jogo ali contra o Atlético Goianiense, que acho que eu não tinha mais o que fazer, né? Para assistir aquele jogo horroroso do Flu, a torcida muito irritada, né? Uma sequência aí negativa de resultados. Ainda teve aquele final, aquela confusão do Guga indo ali para cima de um cinegrafista, o Felipe Melo, que agrediu também o assessor do Atlético Goianiense, né? Um jogo muito ruim, muito abaixo do Flu, que até surpreende por estar ali, né? Atual campeão da Libertadores, se reforçou para essa temporada e o time não vem jogando bem, né? Então, assim, bem preocupante a atuação do Flu. Acho que tô aí com esses 16% aí da turma que tá votando. A letra B é o voto Isso. da Camila Giuliotti. E você, Nath? Eu Qual concordo, que é o seu voto? Eu concordo com a Camila, vou ficar também de time de Libertadores na Z4. Ela acabou de falar, inclusive o Fluminense acabou de fazer uma contratação Maracanã lotado para apresentar o Thiago e tudo. Não esperávamos o Fluminense nessa situação e ainda com esse extracampo, né? Essa agressão do Felipe Melo em relação ao assessor de imprensa do Atlético. Então, realmente eu acho que o times de Libertadores no Z4 tá o assunto do momento. Tô junto com os 16% também. E também vamos falar daqui a pouquinho dos nervos à flor da pele lá do time carioca, do time do técnico Fernando Diniz. Cosme Rimoli, qual o seu voto na enquete de hoje? O meu voto vai na letra A, B, C, D, E, F. Na letra F, no Zubeldia. Zubeldia, o São Paulo, chegou à 13ª partida sem derrota. Um São Paulo consistente. Faltou um pouquinho de coragem nos últimos 15 minutos para ganhar do Corinthians, mas para mim, destaque São Paulo Zubeldia. É um time confiável. Então o senhor não vai em nenhuma dessas, vai no Zubeldia. Criou uma letra, Cosme Rimoli, que é a letra E. Tá certo? Exatamente. Que tem 0%, mas eu vou sozinho. Tá certo, tá certo. Cosme Rimoli já está na área. Bom, então, já que o Cosme Rimoli votou no Zubeldia, vamos para o clássico. Vamos falar de Corinthians e São Paulo, que jogaram ontem na Neoquímica Arena e nenhum vencedor, né? 2 para o Corinthians, 2 para o São Paulo. Um jogo bom, um jogo aberto, um jogo com chances para os dois lados. E a gente vai acompanhar aqui os melhores momentos de Corinthians 2, São Paulo também 2. Um jogo pra lá de movimentado, né, Cosme Rimoli? Gostou do jogo? Gostei, é empolgante. Achei interessante o que o Zubeldia fez com o Luciano e o Lucas, ele revezando um pelo lado, outro pelo meio. São Paulo, jogo, como você disse, no primeiro tempo, eletrizante. São Paulo foi na frente já e pressionando. Carlos Miguel, um goleiro que eu defendi, apesar da Camila que deu o Cássio. Uma jogada, assim, dizendo bem claro, um clássico que encheu os olhos no primeiro tempo. No segundo, aí os times diminuíram o ritmo, foi muito intenso o primeiro tempo e também medo os dois times da derrota. Para mim foi um resultado super justo, um jogaço. E mais uma vez, né, Camila, o Lucas jogando uma barbaridade contra o Corinthians, né? Como tem liberdade o camisa 7. O Zubeldia até falou sobre isso, né, dele jogar mais pelo meio, dele ter essa liberdade. Confesso que quando o jogo começou, achei que o São Paulo ia atropelar ali, achei que ia ser uns 3-4-0 aí para o São Paulo, que estava muito à vontade na Neoquímica Arena, apesar de não ter um retrospecto tão bom por lá, né? Hoje tem um time melhor, e aí no melhor momento do Corinthians, que acho que o jogo estava um pouco equilibrado, conseguiu empatar, e muito pelo Carlos Miguel, que não deveria sair do Corinthians, porque é goleiro bom demais, salvou, né, o time aí, quando estava 1-0 ainda, o São Paulo poderia ter feito o segundo gol, ele fez aquela defesaça no chute de fora da área do Luciano, e depois uma bola que estava praticamente dentro ali no gol, né, ele vai, se estica todo e pega. Mas acho que o resultado justo no final, até pensando que o Corinthians perdeu um jogador ali, né, expulso. 15 minutos quase, né, que o Corinthians jogou com um jogador a Bastante menos. tempo. Seria muito cruel com o Jandrei falar que se o Rafael tivesse, o São Paulo poderia sair vencedor? Será que pelo menos uma daquelas bolas, ou do Coronado ou do Mosquito, o Rafael não pegaria, o Nath? Eu acho difícil colocar na conta do Rafael. Como o Cosme falou, foi um jogo muito eletrizante, um jogo digno de clássico, né? O que a gente espera de um clássico majestoso. Boa partida das duas equipes, todas elas propuseram o jogo no primeiro tempo. Como ele disse também, no final, acho que o medo de perder fez com que todo mundo tirasse um pouquinho o pé do acelerador. Quem tivesse arriscado um pouquinho mais no finzinho, principalmente o São Paulo, porque estava com um jogador a mais, talvez teria conseguido a vitória. Mas acho que um pouco de injustiça colocar na conta do goleiro, já que acho que foi mérito dos jogadores de terem conseguido marcar. Queria salientar também em relação ao Carlos Miguel. Uma parte da torcida corintiana ficou com o pé atrás com ele, aquele negócio de proposta, se ia sair, se não. Ele que já carrega todo esse peso de ser o goleiro a assumir a posição pós-Cássio. Goleiros vários que sofreram com isso pós-Rogério Ceni, por exemplo, fazendo uma comparação
com o São Paulo, e ele vem logo em seguida, essa era pós-Cássio, ele faz uma bela partida como ele fez a de ontem, com ótimas defesas. Não fosse ele, o São Paulo podia ter saído vitorioso. Então, assim, jogão digno de clássico, encheu os olhos de quem pagou o ingresso para estar ontem na Neoquímica Arena, e acho que até é razoável, um resultado justo. E realmente, ontem a Neoquímica Arena, há tempos que eu não via a Neoquímica Arena pulsando daquele jeito, rapaz. Inclusive tivemos o maior público do ano de 2024 na Arena, que ainda era do Santos, né? O Santos que quando jogou lá no Campeonato Paulista, mas ontem a atmosfera que estava na Neoquímica Arena realmente foi espetacular. E eu, pelo menos, tinha uma opinião que eu não colocaria o Carlos Miguel para jogar nesses últimos 2 jogos. Depois que saiu tudo da negociação, que ele vai mesmo para a Inglaterra e tudo mais. Mas fato é que se o Carlos Miguel não tivesse no Corinthians nesses 2 jogos, dificilmente o Corinthians não sairia derrotado contra o Atlético Goianiense e contra São Paulo. Ele é muito bom goleiro. Eu Então, concordo. e mais um detalhe, desculpa falar, mas a participação da torcida foi empolgante, porque o Corinthians estava muito mal, só a gente lembrar. Ia ficar na zona do rebaixamento se perdesse. Então, o Corinthians não estava jogando bem, jogou bem no Clássico. O Corinthians sempre sobe nos Clássicos, mas o Corinthians tumultuado demais fora de campo, isso reflete. Corinthians pagando salários, pagando direito de imagem antes de entrar em campo, uma coisa amadora. Parece que já tem de novo outro processo na FIFA, porque não paga o Félix Torres, fechou um negócio por 31 milhões, pagou a primeira parcela de 6 milhões, não consegue pagar a segunda, parece eu com meus crediários. Então, Corinthians é um absurdo, Se eu tenho que pagar mais juros, o Corinthians também tem que pagar mais juros e já chegou, olha só, já chegou a 2 bilhões e 300 a dívida do Corinthians. Os juros do estádio, que era para a Copa de 2014. Assim, dentro do cenário, o que aconteceu com o Corinthians ontem foi sensacional, uma reação absurda. O Antônio também, o técnico do Corinthians, disse que ele tinha proposta para sair. Teve mesmo sondagem do mundo árabe. Sim, o Corinthians, aos trancos e barrancos, se o Corinthians se livrar da diretoria, tem que criar um mundo paralelo, porque enquanto depender dessa diretoria, a coisa está bem feia. O que aconteceu dentro de campo foi mérito dos jogadores e da comissão técnica. O que eu ia falar sobre Carlos Miguel é que acho que muita gente questionou, né? Eu também questionei, assim como você, Lua, de ele não jogar esses jogos, porque o jogador já está vendido, né? Está com a cabeça fora, não está pensando mais aqui. Mas acho que o Corinthians nem tem essa escolha, né? Pensando friamente, assim, não tem um cara ali à altura do Carlos Miguel para substituí-lo, né? Então acho que é isso, não tem essa opção de, não vamos usar o Carlos Miguel. Acho que enquanto puder, vai usar, até pensando em trazer esses resultados que o Corinthians precisa, né? Pelo menos até ele ficar. Então, questionei muito a atitude do Augusto Melo, mas pensando friamente, acho que o Corinthians não tem como falar, não vou te usar, né? Precisa muito. O ideal era que ele nem fosse embora. Mas é isso, tá vendido, tá feito e o Corinthians vai ter que se virar aí mesmo sem ele, não tem o que fazer. Pode falar. Então, só uma informação já de bastidores, está bem adiantada a contratação do Santos, que é o goleiro reserva do Fortaleza, que jogou no Flamengo, e o Matheus, goleiro reserva, né? acabou de renovar o contrato, então até 2028. É isso, o Corinthians precisava de goleiros mesmo, realmente eu brigava muito com a Camila, porque eu acho que o Cássio saiu de uma maneira deprimente que o Corinthians fez com ele, mas enfim, o Carlos Miguel está jogando até melhor do que ele mesmo imaginava. E ele está muito bem dentro de campo e está com um dedinho afiado também nas redes sociais. Também. Hein? Rapaz. Tivemos polêmicas. Clássico. Tem polêmica dentro de campo e tem também polêmica fora de campo. Olha lá. Assim que o jogo terminou, o Carlos Miguel foi para as redes sociais. Ele teve um entreveiro ali, né, com o Caleri, deu um empurrão no Caleri e o Luciano, como sempre, estava envolvido na confusão. E aí o Carlos Miguel fez esse post, ó. Ele marcou ali 2 patrocinadores e marcou o Luciano como otário. Simplesmente assim. Mas teve o troco, né? Teve o troco, rapaz, e aí, em grande claro, estilo ainda, né? O Luciano não deixou barato e também foi para as redes sociais. Eu tenho rede social também, o Luciano falou. E aí, olha lá, promessa de goleiro com 10 jogos no profissional. E aí ele coloca ali os jogos que o Luciano tem pelo São Paulo, os gols, as assistências e também os títulos. É bom isso também, né, Nath? Tem que ter, né? Futebol raiz, né? Faz parte, né? Hoje nós temos as redes sociais, por exemplo, a época de outros jogadores antigamente, aí os Edilson Capetinha, Viola, que gostavam de provocar e fazia o nariz do porco, aquela coisa toda. Hoje nós temos as redes sociais, né? Em campo, infelizmente, não se pode provocar tanto mais, porque hoje em dia a arbitragem tá mais em cima disso, não pode incitar a torcida, aquela coisa toda. Mas nas redes sociais cada um faz o que quer. O Carlos Miguel deu aquela cutucada e o Luciano respondeu em grande estilo, né? Chamou
assim, calma, Carlos Miguel, você tá começando agora, dá uma segurada. Mas faz parte, né? Tá E o tudo Luciano bem. gosta, né? Ele nem Ah, ele gosta, pra adora, cima né? de Ele quem adora, ainda, gente? então. Exato. E tá aí, os números falam por si só, né? Ele tem toda a sua história no São Paulo, a gente sabe que ele gosta de uma confusão também e não fugiu da raia. Mas eu acho que faz super parte. O Carlos Miguel acho que aproveitou também que daqui a pouco tá indo embora tem isso e falou também, assim, né? deixa que eu vou, não sei nem se eu jogo contra ele mais, vou deixar aqui no ar uma intriguinha, mas tá tudo certo, não passa disso. No final das contas, eles são todos parceiros de trabalho, todos devem se conversar nos bastidores, fica só nessa provocaçãozinha mesmo. Não, eu só acho que em campo ali, ele, naquele empurrão que você falou, né, do Caleri, Empurrão ali foi pesado, foi a mais, né? Dependendo do juiz ali. Foi tipo poderia do Felipe interpretar de outro Melo, jeito. E ele é alto, né? Então ficou até uma cena bizarra de ver, assim, um empurrão. E o resultado, ele está suspenso, não vai jogar contra o Pois é. Internacional. Então. Pois é. Já, o Corinthians já Prejudica tem o problema com Corinthians, o né? goleiro, né? Sim. Agora o Matheus Donelli vai ter que ir pro jogo, não vai ter jeito, porque tomou o terceiro cartão amarelo o Carlos Miguel e está fora do jogo contra o Internacional na próxima quarta-feira. O Cosme já falou em relação ao que pode ser o próximo goleiro do Corinthians, né? Em relação à negociação, que o Corinthians está muito próximo de anunciar o goleiro Santos, que foi muito bem no Atlético Paranaense, teve sua passagem pelo Flamengo e não está tão bem lá no Fortaleza, né? Reserva do Fortaleza, mas pode ser o novo goleiro do Corinthians. Foi muito falado do Hugo, que era goleiro do Flamengo também, que estava fora, mas o Santos deve ser o próximo goleiro do Corinthians e o Fagner já segue um processo de renovação. Com a saída de tantos ídolos e experientes, né, jogadores experientes dentro do elenco, o Fagner tem que renovar muito também pela necessidade do Corinthians, Cosmo? Ah, boa pergunta, viu? Porque tem que pensar 10 vezes, porque o Fagner ele está numa queda física, principalmente, e aí ele apela para a violência, a gente sabe muito bem, infelizmente, disso, mas é para se pensar. Eu, como dirigente, ia pensar 10 vezes antes de renovar com o Fagner. Ótima carreira que ele fez pelo Corinthians, mas a posição hoje de lateral, de ala, é fundamental no futebol moderno. Tem que estar muito bem fisicamente, intensidade, marcar, atacar, apoiar. Eu não vejo o Fagner com essa força física. E ele já tem uma certa idade também, né? Sim. Ele tem uma identificação muito grande com o Corinthians, né? Que isso acho que seria uma questão, mas ele já não está mais no auge, né? Posso falar aqui, porque também estou beirando aí a idade do Fagner, então posso falar sem etarismo, mas ele já não está 100%, mas também não vejo, né? O Mateuzinho que veio para ser... ocupar Brigar ali por a posição, posição. não está também 100% nos jogos, né? Não entrou como deveria. E Não é um problema. Não, o que pesa bastante é que o Corinthians está sem líder. Né? Exato, Então é que eu isso, ia talvez falar. ele Não fique. tem um figurão assim, Gil foi, o Cássio acabou saindo, o Paulinho saiu. Renato Augusto. Eu acho que é até mais por isso, Sim. a renovação em relação ao Fagner. Acho que tem mesmo esse lance da violência, que ele acaba às vezes apelando um pouco. Em algumas ocasiões ele pode até prejudicar o Corinthians nisso, Sim. porque é expulso às vezes de maneira infantil. Ele é um jogador que já é tão experiente, né? Às vezes dá umas entradas que pode prejudicar o Corinthians em algum momento, mas eu acho que talvez a renovação seja mais por conta disso. Não ter mais aquele líder, aquele cara mais velho com a identificação com a torcida. O Corinthians perdeu praticamente todos, então talvez seria mais, sabe, para deixar ele ali, se der para jogar de vez em quando, ali mais para segurar essa parte da liderança. Sim, eu E acho até isso pela importante. questão também, como a Camila disse, né? O Mateuzinho não agradou. Não, toda vez que o Mateuzinho entra, ele não consegue colocar a qualidade que tem o Fagner, até com uma idade avançada, em xeque. Só um detalhe. Mas em não tem relação- problema, né? Porque afinal de contas o Corinthians não gastou nada com o Mateuzinho. O dinheiro é emprestado pelo próprio empresário do esse Mateuzinho. negócio que vem de graça, É, beleza, então, vem de é, graça. não é. Ah, é de graça, é de graça. Não, vai pagar um dia, paga. Um dia paga. Um dia a Por conta falar, chega, né? Por falar em grana, o nosso produtor Lucas Lima mandou aqui, ó, as cifras do Carlos Miguel lá na Inglaterra, no Nottingham Forest, informação do Neto lá nos Donos da Bola, 6 milhões de euros de luvas, fora salários. O empresário do Carlos Miguel com 3 milhões e meio de euros. O Corinthians vai arcar aí com 4 milhões, o goleiro que vai ganhar mais, obviamente, mais do que ganha aqui no Corinthians. Se está de malas prontas, Carlos Miguel para a Inglaterra. E o Santos deve ser o novo goleiro da equipe do Corinthians, mas até o Santos chegar, a bucha vai ficar com o Matheus Donelli. E quem falou sobre isso foi o Antônio Oliveira, técnico do Timão, falou em entrevista coletiva sobre Matheus Donelli. Não vai ter jeito, pelo menos quarta-feira ele será o goleiro titular. Fala aí, Antônio. Se for o Donelli é mais uma estreia, portanto, mais uma estreia deste campeonato, porque ele já competiu no profissional da temporada passada, portanto, é eles sentirem que deste lado está alguém que confia neles, portanto, e que tem uma oportunidade
de demonstrar tudo aquilo que é a sua capacidade, o valor e, quem sabe, agarrar a sua oportunidade. Está aí o Tonhão da Fiel, como é conhecido como torcedor corintiano, Antônio Oliveira, falando sobre Matheus Donelli, que certamente vai ser o goleiro titular na quarta-feira contra o Internacional. Se o Corinthians está de olho no mercado, o São Paulo também está, já se mexe nos bastidores. Tivemos uma presença ontem na Neoquímica Arena aí, ó. Thiago Mendes, rapaz, ele que já foi jogador do São Paulo, esteve nos camarotes na Neoquímica Arena acompanhando o jogo e deve ser o primeiro reforço de São Paulo nessa janela de transferência. Thiago Mendes, volante. Bom nome, Nath? Sempre bom. Acho que um jogador de qualidade pode acrescentar bastante. Não sei se chega para ser titular nesse time do Zubeldia, até porque o time está engrenado, né? Então, pegou essa virada de chave, desde a saída do Carpini para o Zubeldia. Todos os jogadores que estão sendo aproveitados por ele está sabendo extrair o melhor de cada atleta. O time encaixou, está jogando bem, está nessa sequência aí de vitórias, um tempão sem perder, desde que ele chegou praticamente. Então, chega, para compor o elenco vai ser excelente, acho bom jogador, vai brigar por posição ali, mas não acho que chega para ser titular imediato. Mas, assim, uma dor de cabeça boa para o Zubeldia, mais uma opção ali, principalmente no meio-campo, o setor enriqueceu um pouquinho ali o setor defensivo. Acho bom nome, sim, acho que São Paulo fez uma boa escolha. Acho que se foi uma escolha do Zubeldia, beleza. Agora, se foi uma escolha do presidente, como a gente já viu aqui, balde de pipoca, que o Cosme já trouxe do Rames, já teve coisa aí que não deu certo. Então, acho que se foi uma escolha do Zubeldia, beleza. Agora, se foi algo que não passou por ele, aí é um problema que ele vai ter, como já teve em outros momentos, né? Não sei dizer, não sei se o Cosme tem essa info. Não, então, o Thiago, ele pertence ao Rayyan do Catar, Isso. então ele estava querendo voltar para o Brasil. Ele foi um dos responsáveis pela queda do Rogério Ceni, na primeira vez que o Rogério Ceni saiu, porque o Rogério Ceni ficou revoltado com o Leco, né, o pior presidente da história do São Paulo, que vendeu todo mundo. Então, o Thiago é um jogador de muito talento quando ele está bem fisicamente. A gente não sabe, a gente não vê o Thiago há muito tempo. A Camila levantou um ponto específico, a gente precisa... O Zubeldia também não é nada bobo. Ele teve coragem de barrar o Rames Rodrigues. Se ele não voltar em alto nível físico, não joga. Mas jogador de muito potencial. Jogador de 32 anos, né? Que já teve, como eu disse, uma passagem pelo São Paulo lá em 2017. Fez 147 jogos, marcou 12 gols. O Thiago Mendes, que, repito, esteve ontem na Neoquímica Arena e vai ser o primeiro reforço do São Paulo nessa janela de transferências, agora no meio do ano. Vamos para o próximo jogo de São Paulo, próximo jogo do Tricolor Paulista, São Paulo e Cuiabá, na quarta-feira, às 8 da noite, no Morumbis. O Cuiabá que vai vir com tudo, né? O Cuiabáier, como é conhecido, está na nossa enquete. Nossa produção tá demais, hein, Cosme Rimoli? Que beleza. São Paulo e Cuiabá, Tricolor Paulista brigando lá em cima. Jogo importante, né, Cosme? Jogo importante, a vitória é obrigatória. Lembrando também que o São Paulo ainda está negociando o Alexandro e não desistiu ainda. O Alexandro está tentando jogar em qualquer time da Europa, na Albânia, onde for. Se não der, aí ele vem. Agora, o São Paulo está pegando um time do Cuiabá que está empolgado, está jogando de uma maneira mais ofensiva, de uma maneira assim, como eu posso definir, sem o Daverson, com coragem. E agora para voltar o Daverson? Então, pois é, lembrando que Fortaleza teve 2 jogadores expulsos que desandou o jogo, por isso ganhou de 5, mas o São Paulo acho que tem tudo para ganhar, porque também é um time mais confiável, tem mais garra. A gente sempre reclamava do São Paulo, um time apático, com o Zubeldia, não. Então eu acredito que é um jogo fundamental para o São Paulo, sim. O São Paulo quer ficar brigando sempre na ponta. O Zubeldia é um técnico que a gente também tem que prestar atenção. Rapaz, invicto até aqui, o Zubeldia, torcedor do São Paulo que está zubeldizado, tá demais. O torcedor tricolor, se é fundamental o São Paulo vencer esse jogo, que dirá o outro lado, né? Vamos para o próximo jogo do Corinthians, do Timão, olha aí, ó. Um clássico, né? Sempre Inter e Corinthians quando jogam, é um clássico, tem provocações também dos dois lados. Quarta-feira, às 9h30 da noite, jogo no Orlando Scarpelli, lá em Floripa, porque ainda o Beira-Rio não está à disposição por conta de tudo que aconteceu lá das enchentes. É final de campeonato para o Corinthians, Camila.
Não, total. Já tem essa rivalidade entre os times, né, que já existia há muito tempo, e num momento que o Corinthians precisa vencer, e o Inter, atravessando esse momento diante de tudo que aconteceu, fora do seu estádio, né, tem tido todo um trabalho aí para que o Inter possa voltar a jogar no Beira-Rio o quanto antes, né, um esforço muito grande por parte do clube, que é algo que faz diferença, a gente sabe como faz diferença, o que pode ser um ponto positivo para esse Corinthians, né? Jogar no estádio ali um pouco mais neutro e um bom teste para esse gol do Corinthians. Vamos ver como que o Donelli vai jogar, como que vai ser essa partida dele, precisa entrar confiante, até para conseguir o apoio da torcida, né? Então, um jogo difícil para o Corinthians que precisa vencer, só tem uma vitória até agora, né? Então precisa reagir para fugir aí de vez da zona de rebaixamento. Só venceu contra o Fluminense na Neoquímica Arena, já está na zona do rebaixamento, briga contra o rebaixamento, 3 pontos importantes, né, Nath? Com certeza, o Corinthians está coladinho ali na zona de rebaixamento, não é a posição que a torcida do Corinthians com certeza quer que o time esteja, mas veio muito mal nesse começo de campeonato. O Clássico deu até um respiro, embora a vitória seria o mais interessante, mas da maneira que jogou, da maneira como propôs o jogo, mostrou que o Corinthians pode apresentar mais do que vem apresentando. Jogou muito bem contra o São Paulo, de repente alguém achou até que o São Paulo fosse sobrar, o que era até meio ok a gente pensar isso, porque o São Paulo vem jogando muito bem, mas o Corinthians sempre entrega realmente um pouco mais, mostrou, de repente esse Clássico veio para mostrar que dá para oferecer um pouco mais, dá para jogar um pouco mais de futebol. Vai ter uma pedreira pela frente, obviamente, o Inter fora de casa, que também precisa do resultado, mas essa respirada que o Clássico trouxe, esse ponto, querendo ou não, que o Clássico trouxe, principalmente a atuação, um jogo melhor, propondo mais futebol ali na partida, talvez dê esse ânimo para tentar alguma coisa fora de casa, embora não vai ter vida fácil, não. Realmente, pressionado e ainda com a ausência do goleiro, pressão em cima do Donelli, que por mais que já é um jogador que vem aí de categorias de base, de seleção brasileira, inclusive, mas, puxa vida, vim primeiro o Cássio, depois o Carlos Miguel, e ele pegar essa bucha, essa batata quente na mão, desejo muito boa sorte ao jovem goleiro Donelli, porque ele vai precisar. Rapaz, com contrato renovado, o Matheus Donelli com mais 4 anos. Pra gente fechar o Corinthians, a briga do Corinthians é contra o rebaixamento nesse Campeonato Brasileiro? Sem dúvida, sem dúvida. Todos os clubes fazem, você sabe bem, todo o planejamento do ano começa em janeiro, então, pro Corinthians, a meta desse brasileiro, o sonho é a Libertadores, chegar a Libertadores. Mas como a coisa está se apresentando esse ano, troca de técnico, cinco dirigentes indo embora, suspeita de negócio estranho, até o patrocinador abandonando o clube com a cláusula de anticorrupção. Enfim, tudo que serve o Corinthians fora de campo reflete dentro. A Camila lembrou bem dessa rivalidade internacional. Também tem essa história com o Corinthians, assim, é uma rivalidade até, sabe bem, fora de campo, meio selvagem. E só lembrando que o Inter vai ter um desfalque enorme, que o Palmeiras está praticamente fechado com o Maurício, jogador que, diferenciado, 23 anos, vai ser um excelente reforço para o Palmeiras. O Internacional é um time intenso, compacto, o Cudê, o técnico argentino, vai fazer um ótimo duelo. Eu acho que o que pesa é o fato de não ser em Porto Alegre. É uma pena. Rapaz, torcedor corintiano que está preocupado também, assim como um outro time alvinegro. A Nath está aqui sorrindo, dando risada. Vamos tocar na ferida um pouquinho, porque, rapaz, o que está acontecendo com o Santos? Começou a Série B, 1000 maravilhas, parecia que ia ser tranquilo, só alegria. 4 derrotas consecutivas, o que fez o Peixe cair para a 7ª colocação do Campeonato Brasileiro da Série B. Situação muito complicada do Santos e também do técnico Fábio Carille, que balança no cargo, mas não cai. Que situação, Nath? O que está acontecendo com o Peixe, Nath? Acho que essa é a pergunta que a maior parte da torcida santista se faz o tempo todo, né? Depois de um Campeonato Paulista com uma campanha excelente, acima das nossas expectativas, é claro, um time recém-montado, vem o professor Carille, dá uma organizada, dá uma cara para esse time consegue chegar até uma final e briga ali de frente com o Palmeiras, por exemplo, não foi campeão, mas brigou de frente ali, pau a pau com o Palmeiras. Infelizmente, na Série B até começa bem, como você comentou, mas de repente desanda. Várias teorias, muita coisa se fala, o técnico balança, embora na minha opinião não seja o adequado sequer cogitar uma saída do Carille, na minha opinião. Primeiro porque ele fez um excelente trabalho no Paulista, num time recém-montado ele conseguiu organizar de modo a gente ter feito a campanha que fizemos. E segundo, tá todo mundo sabendo que troca de técnico não resolve. O Santos chegou à Série B,
fazendo isso, trocando treinador, a cada 2 meses um treinador novo, e a gente já viu essa novela. Então a gente não pode repetir os erros que foram cometidos no passado. E agora, como entender como é que um time desaprende a jogar bola de um dia para o outro, né? Na minha opinião, vai um pouco mais além do que só treinador. Ele coloca o que ele tem à disposição para jogar. E o nosso time, a gente sabe, o elenco do Santos, a gente sabe que é um elenco já um pouco de idade mais avançada, alguns jogadores que já vieram de outros clubes, comentamos do Gil, o Juliano, são atletas, embora o Gil tenha jogado praticamente todos os jogos, mas o Juliano é um atleta que ele tem um pouco mais de dificuldade física, então ele às vezes não joga o jogo inteiro, às vezes tem que ficar um jogo no banco para poder dar uma descansada. Esse desgaste, a logística das viagens, embora o Santos jogue uma vez na semana só, que também devia equilibrar com esse lance da logística, já que não tem jogo de quarta e fim de semana igual a maioria das outras equipes. Na minha opinião mesmo, são contratações desacertadas, algumas decisões que a diretoria tem tomado nos bastidores que está influenciando em campo. Fizemos algumas contratações que, ao meu ver, não eram adequadas, inclusive por valores muito altos, e a gente não sabe até que ponto isso pode mexer com a cabeça de quem está já no campo ali, sabe? Como que traz, né, um cara desse? Você traz um cara que não tem condição, aí o diretor de futebol vai a público dar uma entrevista dizer que não, eu trouxe esse cara pensando na Série A. Isso não é coisa que se fale. Terrível. Me lembrou o Falcão quando estava no Santos, o Santos brigando para não cair, e ele dizendo que não, a preocupação do Santos é se classificar para Libertadores. Parece é uma fora coisa da realidade, utópica, né? fora da realidade. Na minha opinião, a declaração do Galo foi assim: o Santos precisa primeiro se preocupar em pontuar para conseguir subir. Quem achava que o Santos ia subir no automático, só entrar em campo e a camisa jogava sozinha, não existe isso. Série B não... Você tá vendo os jogos aí como é que estão, né? Não, e parecia isso no começo, né? Porque como você falou, o time encaixou ali logo de cara, com tantas mudanças, tantas peças que chegaram, às vezes o time demora para encaixar. E não foi o que aconteceu, né? O time encaixou logo de cara. É agora que parece que algo aconteceu, né? Acho que muito por esses motivos que você trouxe. E o movimento acontece ao contrário, né? Se era no começo a gente esperava que não encaixasse, encaixou. Agora começa a desandar, o time não começa a render tanto. Então, um movimento diferente do que a gente está acostumado a ver. Né? Até para aproveitar, a Nath falou em relação à sonora do Galo, a gente tem no ponto aqui. A gente falou um pouco disso na semana passada, mas é bom a gente relembrar porque realmente pegou o torcedor santista essa sonora do Galo. Vamos ouvir o coordenador de futebol do Santos, que falou abobrinha, hein, Galo? Entendemos que nós nunca, em nenhum momento, quando estava vencendo, somente não só aqui, mas no Campeonato Paulista também, em nenhum desses momentos nós tivemos qualquer tipo de soberba, nós sabíamos que a situação ia ser difícil, não era fácil, que as oscilações elas chegariam, e essa foi a primeira e provavelmente vão ter outras, porque um campeonato de regularidade de 38 jogos, como é o Campeonato Brasileiro, você não consegue construir nada sem dor, sem ranger de dentes, isso aí você não consegue. Não tem ninguém que foi campeão só com alegria. Você não constrói, não chega em propósito nenhum sem passar pelos processos doídos como é um Campeonato Brasileiro, Série A, Série B ou qualquer série que seja. O scout não avaliou para saber se o Patrick tinha condições realmente de vir para o Santos neste momento? É uma contratação que você já avisou para frente? Porque você falou que demora realmente, né, para o jogador. Muitas vezes demora para ele entrar em condições de jogo. Então você contratou já pensando para frente? Não, nós contratamos ele pensando na Série A. A aquisição foi pensando na Série A. O atleta reduziu 30% do salário para vir jogar no Santos. E quando foi citado o atleta aqui, pelo seu histórico, pelo que ele jogou no São Paulo, pelo que ele jogou no Atlético Mineiro, todos foram unânimes em trazer ele. Está aí a sonora do Alexandre Galo, que a Nath comentou. O time ainda está na Série B, né? Luta para o acesso à Série A. Às vezes pensar lá na frente pode dar problema. E aqui na tela, a gente já tem os 4 jogos do Santos, os últimos 4 jogos. Perdeu para o América Mineiro por 2-1, perdeu do Novo Horizontino por 3-1. Em casa entre aspas, né, que o jogo foi lá em Londrina, perdeu para o Botafogo por 2-1. E aí, agora na última sexta-feira, perdeu para o Operário por 1-0. Que situação do Santos, Cosme? Porque a preocupação do torcedor, ela é válida, né? Não, super. Eu acho que também a culpa é da Nath, porque ela falou, ó, nós fizemos contratações, assim, eu acho que ela participou. É que eu lá. vivo tão intensamente, eu queria viver menos isso, viu? Mas olha, me sinto parte dessa bagunça, né? infelizmente. Então, mas quando, da formação do elenco, a gente falou, a gente tinha... No começo, eu e a Camila, a gente falava muito da confiança dos jogadores experientes, mas eu acho que a gente errou, não levou muito em consideração a parte física. Nesses 7 gols que o Santos tomou nesses 4 jogos, tomou gols no segundo tempo. O time cai muito. Assim, e agora, vocês não eram nem nascidos, tinha uma série de muito sucesso, chamava Túnel do Tempo.
era excelente. 2 cientistas que iam para o passado, tal, e aí participavam das coisas épicas do passado, Titanic e tal, falar em Titanic. E aí a direção do Santos, os nomes cobiçados que podem substituir o Carille, Leão, Luxemburgo, é uma coisa assim, não é possível, assim, o noticiário que vem da Vila Belmiro. Técnicos, assim, o Filipão, então, média de 70 anos, assim, é uma coisa muito preocupante. Então, isso. O Santos tem um elenco realmente que deixa a desejar no segundo tempo, fisicamente, isso reflete. O Carille nunca tomou tantos gols assim, é o time que o Carille monta, ele monta para se defender, sempre foi a essência dele. Agora, esse Santos precisa de um choque mesmo, com contratações importantes. O time não tem dinheiro, o Marcelo Teixeira, o bilionário, ele vai ter que arrumar um jeito, porque assim, com esse elenco, olha, o Cruzeiro ficou 2, 3 anos para voltar. Não sei se o Fábio Carille está ameaçado, você acha, Camila? Eu acho que concordo com a Nath e com o Cosme. Acho que ele não tem que fazer mudança nenhuma agora. Acho que tem que manter o Carille. Acho que ele é um bom técnico. Acho que mudar agora só vai piorar a situação. Assim, a gente sabe que essa rotatividade não costuma funcionar. Não é, nem sempre o problema é o técnico. E outra, tem multa, vai ter grana para pagar essa multa para ele, se mandar ele embora. Não pagou a multa do Japão ainda? 7 milhões de euros. Vendeu o mando de campo contra o Botafogo de Ribeirão. Vendeu esse mando de campo que precisava de grana. Talvez se esse jogo tivesse sido na Vila, porque foi bem aí que começou esse momento ruim, né? O quão importante é jogar na Vila Belmiro, estando ou não com torcida, que é onde o time já conhece, já sabe. Então, tá devendo, tá precisando de grana, tanto que vendeu o mando. Não dá para mandar o Carille embora. Acho que esse Santos já vem jogando mal desde o começo, mas como os resultados apareciam, como vinham os 3 pontos, que é o que realmente importa, a gente ia deixando isso de lado, né? Tá jogando mal, mas tá dando. O Santos também não estava levando muito isso em consideração. E é agora que os resultados começam a não aparecer, a gente começa a enxergar esses problemas que realmente existem, como o Cosme e a Nath já trouxeram aqui, né? Então, alerta vermelhaço aí para o Santos. É um alerta vermelho e preto, porque a gente vê um torcedor de verdade agora, assim, quando o Santos está embaixo. O Neymar, né? Que estava pensando, o Neymar ia vender, ia jogar no Santos. Então, foi ver o jogo do Flamengo para 2025. Já entendeu que a coisa é muito mais embaixo. E tem repórter de Santos que vai passar a ser açougueiro, porque ele colocou a carreira dele em jogo dizendo que o Neymar ia voltar ano que vem. Você quer citar nomes? Mas não aprenderam ainda que não dá para escrever o que o Neymar fala? Ainda mais pelas declarações Calma do lá, Neymar não dá lá no para Maracanã, confiar. rapaz. Mas quem não acredita estar ameaçado é o próprio Fábio Carille, que deu entrevista coletiva após a derrota e disse que a ameaça não existe. Fala, Carille. É isso, o time lutou, isso ninguém pode reclamar até o final, tentamos buscar o empate, se empata antes ali a gente poderia tentar buscar a vitória. Jogamos no campo do adversário, é claro que demos a chance do contra-ataque para eles, porque você está em cima deles para buscar o empate. Né? Mas é ter sabedoria nesse momento, mostrar o que a gente errou, mas também o tanto de coisas que a gente fez de bom, né, para ganhar confiança e procurar dentro de casa reverter essa situação. Futebol é resultado, cara. Futebol é resultado, sabemos disso. Né? Eu tenho uma diretoria que está muito próxima e acompanha tudo que eu faço, o meu dia a dia, o que a gente passa, o que a gente faz. Né? São muito presentes, isso é muito importante. Mas a gente sabe que o futebol é resultado. Não tem outro. O futebol é resultado e esses resultados não estão aparecendo para o Santos, para o técnico Fábio Carille. A Nath já falou. Demitir o Carille não vai adiantar nada. Né? Não concordo com uma possível demissão, quando ventilaram nomes como o Cosme falou, né, Filipão e tal. Gente, acho um retrocesso cogitar. Preciso sim dar material humano para trabalhar. Contratações acertadas de jogadores que possam jogar. O Santos não pode pensar em Série A, contratar jogador para a Série A se está vivendo a Série B e precisando pontuar na Série B. Não é um campeonato fácil. Todo mundo, quando vai jogar contra o Santos, dá um gás a mais. É importante para os times que jogam com o Santos aparecer, jogadores querem aparecer jogando contra o Santos, isso é normal acontecer, assim como acontece em Copa do Brasil, às vezes todo time considerado menor, com todo respeito, quando vai jogar com um time grande, quer aparecer, dá aquele gás a mais, e todo jogo é assim contra o Santos. O Santos precisa virar essa chave, entender que todo jogo é uma final, para poder subir não vai ser fácil, e esse negócio de pensar em Série A não existe isso, é viver o momento, é dar material humano para ele agora, afinal de contas o resultado precisa ser construído agora. Concordo também quando a Ká falou sobre não vender mando de campo, não é o momento.
sabe? Vamos procurar receita de outras maneiras, mas vender mando de campo, estar fora da Vila Belmiro, estar longe do seu torcedor nesse momento onde o Santos precisa muito desse incentivo, desse apoio, para mim é loucura também. Então, joga em casa, vamos começar agora contra o Goiás, quarta-feira na Vila Belmiro, vai ser muito importante ganhar bem, principalmente, para convencer o torcedor de que as coisas vão voltar. Depois tem partida fora, de Chapecoense em casa ainda e Ceará fora. Então, assim, toda partida é partida difícil. Todo mundo quer subir, ninguém tá ali na Série B por brincadeira. Todos os times têm o seu objetivo e o do Santos, com certeza, é subir, não ter essa possibilidade, como o Cosme comentou, de passar mais de um ano na Série B. Isso não pode acontecer. Mas trocar treinador tá fora de cogitação, na minha opinião. Você viu que ela tem de cor os jogos, né? Ela já foi não, falando aí, não, já tá aí a tabela tá anotado. aqui, ó, latejando na cabeça. Não teve como esquecer. Diga, Cosme. Só alguns detalhes. O Santos deve 500 milhões de reais, a dívida vai se acumulando. E assim, é só uma mera opinião assim, para o departamento de marketing do Santos, já que eles gostam nas coletivas de imitar o Shop Tour, colocar todos, assim, mal você consegue ver quem está dando entrevista, que pelo menos pegue a garrafa de isotônico, coloque a marca visível, porque você vai coloca a garrafa na cara do Carille, ao contrário, eu nunca vi isso. Então você está incomodado com a garrafa de isotônico da coletiva do Carille. O departamento de marketing isso? do Santos, que olha só, parece Shop Tour. Aí, alô, Santos, Cosme Rimoli dando um alô pra vocês aí, dando um toque. É um toque pro marketing. A Camila já conhece muito bem. Não, né? eu não tenho nada a ver com isso, ó. Mas ele tá coberto de razão, tá? Porque provavelmente esse patrocinador colocou dinheiro Claro, e ele só pra precisa tá ali, do né? produto dele exposto. Ele tá coberto de razão nesse particular. Tem alguém pago lá no Santos pra observar isso e não tá observando. Então, ó, acorda aí, gente. Uma das Se coisas precisar, eu tô estão aqui erradas. disponível aí, ó. As coisas estão erradas, rapaz. Tudo acontece, é É. incrível. E quem tá muito errado também é a situação do Santos na tabela. Vamos para a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro, porque realmente não está nada fácil. O América Mineiro é o líder com 21 pontos. O Avaí é o segundo colocado com 20 pontos. O Sport, olha o Leão aí, subiu, hein, rapaz? Tá na terceira colocação, teve bons resultados nos últimos jogos, com 18 pontos. E o Goiás fecha o G4 com 18 pontos. Aí na quinta colocação tem o Operário, com a vitória do contra o Santos, ó, subiu para a quinta colocação com 18 pontos. O Mirassol, que está muito bem também na Série B, chega a 17 pontos, é o sexto colocado. E olha o Santos onde está. Na sétima colocação, com apenas 15 pontos. E já tem 3 pontos de diferença para o G4, para o Goiás, que é o primeiro time. Aí o Coritiba é o oitavo, também com 15 pontos, assim como o Ceará, com 15 pontos, é o nono colocado. Vila Nova é o 10º, com 14 pontos. Tem o mesmo número de pontos do Novo Horizontino em 11º, a Chapecoense na 12ª colocação. A Ponte Preta, a Macaca, que deu uma respirada, saiu lá de baixo na 13ª colocação. Ponte Preta de Nelsinho Batista, hein? Ganhou, Tá de né? volta. Ganhou do Ganhou filho. não, Do né? filho. Do filho, filho. é verdade. Do filho. Do Eduardo Batista contra o Novo Horizontino. Que legal ter o Nelsinho Batista de volta, né? Pois é, muito legal. Ele esteve aqui no seu blog, Sim, né? teve 73 anos, tá a milhão, diz que assim, tá empolgadíssimo, ele acorda, ovo de codorna, toma direitinho, tá a milhão. E foi muito legal ver pai e filho ali em campo, né? Sim. Muita gente tava até E quase apostando inédito ali, isso, né? num Pai contra empate, como que filho. ia ser. E no fim o pai ganhou. Legal demais. Um sucesso para o Nelsinho Batista Sim. na Ponte Preta. Aí temos o Amazonas na 14ª colocação, Amazonas de Sassá e Jô. Paysandu é o 15º com 11 pontos, Botafogo na 16ª colocação. Olha, o Santos perdeu o Botafogo, tá quase no Z4. E aí, na zona de rebaixamento, ninguém. temos o Brusque com 9 pontos, CRB com 8, Ituano com 6 e o Bugre, hein? Que situação do Guarani, feia coisa, não deve conseguir não, deve cair para a Série C do Campeonato Brasileiro. Essa, então, a tabela do Santos na Série B. Vai dar para o Santos, Cosme Rimoli? Ah, tá muito cedo ainda para dizer sim ou não, mas se tem um time que tem obrigação de recuperar o Santos, é isso. E vai ter essa pressão nossa, como a Nath destacou bem. Todo mundo quer ganhar do Santos, mas o Santos tem que honrar esse clube que é o mais conhecido fora do Brasil, que nasceu Pelé, Neymar, enfim. É o fruto de muitas diretorias incompetentes, dinheiro que sumiu da Vila Belmiro ao longo dos anos, é isso. O preço finalmente chegou.
E o próximo jogo do Santos, que já é final, né? Já é decisão na próxima quarta-feira, encara o Goiás. Aí, ó, Santos e Goiás, quarta-feira, 7h, na Vila Belmiro. O bicho vai pegar e a Nath Potira vai estar lá. Vai pegar a serra. Estaremos lá, pegaremos a serra, vamos lá incentivar o Santos em casa. Na Vila Belmiro, a gente espera que a torcida esteja presente. Com certeza a torcida santista vai estar presente para incentivar. Um jogo em casa é importante, né? Próximo ali diante do seu público, para virar essa chave, retomar, aproveitar que ainda está tudo um pouco embolado ali do 7º até o 3º lugar, está praticamente poucos pontos de diferença. O momento de virar essa chave é agora. Já deixou de pontuar 15 pontos nessas derrotas todas. Olha só, 15 pontos a mais, o Santos estaria isolado na liderança. Então aproveita que ainda está meio embolado para conseguir colocar as coisas no eixo novamente, engrenar de novo, porque não pode deixar distanciar desse G4, porque senão depois fica complicado mesmo. E esse é o último jogo da punição, né, que o Santos sofre em relação a todos os acontecimentos lá quando o Santos caiu. Então ainda a arquibancada que ficam as torcidas organizadas ainda sem torcedor. Mas o último jogo, depois o Santos volta a ter o público total na Vila Belmiro. Bom, vamos virar a chavinha e falar do Palmeiras, do Verdão. Já vamos começar com o próximo jogo do Palmeiras, que é daqui a pouco. Daqui a pouquinho, Atlético Mineiro e Palmeiras, às 8h30. A bola rola lá na Arena MRV. Jogaço de bola, hein, rapaz? Que jogo, Atlético Mineiro e Palmeiras. Os dois times brigando lá na parte de cima da tabela. Jogo bom, hein, Camila? São dois times que têm feito bons jogos, né, Lua? Libertadores aí, né, nos últimos anos. Tem virado um confronto à parte, Galo e Palmeiras, e hoje tem tudo para ser mais um jogão desse, né? O Palmeiras também que precisa aí reagir depois de tudo que tem acontecido fora de campo. Acho que é importante o Palmeiras também ter esse resultado dentro de campo. Não está com um time completo, né? Muitos jogadores que estão aí servindo seleção brasileira. Nós vamos até mostrar aí as ausências, né? Outras seleções também. Então, um jogo duro pensando nisso. Eu acho que o Galo também tem alguns desfalques, né? Então, os dois times não vêm 100%, mas com certeza tem tudo para ser um jogo. Dois times que brigam aí na parte de cima da tabela, brigam também por Libertadores, Copa do Brasil, né? Tem muito a buscar, e o time do Galo que está acertadinho, né? O time melhorou depois de algumas mudanças, da chegada do técnico argentino, toda essa mudança do Galo para esse ano. Então tem tudo para ser um bom jogo. Estou vendo aqui já o Dudu, que será ausência, né? Não viajou com a equipe, né? Que foi o assunto do dia, a gente vai falar muito daqui a pouquinho, porque realmente pegou o torcedor de surpresa. A gente falou a semana passada que o Palmeiras estava bem, respirando, acho que a gente zicou, né? O Palmeiras nunca tem problema, nunca dá ruim, e aí mas também quando realmente... tem a polêmica, vem uma dessas, né? Enfim, apareceu um problema no Palmeiras, né? Mas que coisa, não tinha problema. O Palmeiras, a Camila falou em relação aos desfalques, ó, o Rômulo está no departamento médico, né? 2 convocações, o Gustavo Gomes e o Richard Rios estão servindo as suas seleções na Copa América, e o Dudu com este imbróglio, que daqui a pouquinho a gente vai falar muito em relação a isso. Mas é jogo difícil, né, Nath? Palmeiras e Galo, Galo com o Gabriel Milito, parece um outro time, né? Exatamente, o Galo que deu uma engrenada boa, faz uma ótima campanha agora depois que o novo treinador assumiu. Jogo difícil para o Palmeiras, que inclusive, por mais que os resultados venham, vem sendo muito questionado pelo seu torcedor, né? Tem um amigão meu, o Diego, que ele sempre fala que o Palmeiras tem conseguido os 3 pontos, que no final das contas é o que interessa, mas não tem convencido, não tem feito grandes atuações, não tem apresentado o melhor futebol que a gente sabe que o Palmeiras pode oferecer pelo elenco que tem, né? Ainda com esses desfalques, vai ser um jogaço fora de casa, bem difícil para o Palmeiras conseguir apresentar lá um grande futebol, mas se conseguir um resultado e trazer para casa esses 3 pontos, vai ser por muito mérito, porque o Galo tá engrenadinho, tá com um time bom, Paulinho e companhia, com um treinador novo aí, tá jogando muita bola. Então, assim, pelo menos garantia de um bom futebol a gente espera ter, com certeza. E é o grande desafio desse time do Abel Ferreira, esse confronto contra o Galo, Costa? É um grande jogo, uma das maiores diversões que eu tenho na segunda-feira, às 11h30, quase meia-noite, quando começa o nosso programa na Record News, ver que eu falei tudo errado do jogo. É uma das maiores diversões. Faz parte, né? Então, faz parte. porque agora falando super sério, assim, é um jogo importante, mas de maneira silenciosa. Eu até conversei com uma filósofa, acho que era a Camila, que o Palmeiras está aos poucos fazendo uma reformulação silenciosa.
Silenciosa. Está saindo o Hendrick, Luiz Guilherme, o Breno Lopes. Então o Real Madrid das Américas está aos poucos desfalcado. Exatamente. Ele não está Foi uma frase também dessa filósofa. Mas está trazendo outras peças muito boas. Tá aí o Maurício. Então, tá o Maurício. Felipe Anderson, que ainda não jogou. Tá buscando um outro atacante importante, pode vir. Você me falou, mas tem que... calma, mas pode vir um atacante bem importante para o Palmeiras. Então, ele está fazendo essa reformulação. Monte, hein? Dá para dar uma dica? Não, ainda não. Para depois o Doug não me enforcar. Então, o Doug é o chefão aqui. Então, e dizendo também que o Atlético Mineiro mudou a filosofia quando saiu o Filipão, o Milito assumiu, um time muito mais competitivo, muito mais aguerrido, um jogo que tem tudo para ser vibrante, mas eu vejo o Atlético à frente, favorito. E o Dudu conseguiu deixar o ambiente do Palmeiras muito ruim. Já a gente vai falar sobre isso, só que o Atlético também tem muitos desfalques, né? Falamos dos desfalques aqui do Palmeiras, só que a situação do Atlético, rapaz, é bem pior. 10 jogadores com desfalques que estão fora. O Batalha, o Everson e o Maurício Lemos estão suspensos, não vão para o jogo. Guilherme Arana, Alan Franco e o Vargas, que também estão servindo as suas seleções na Copa América, também estão fora. E o Mariano, Zarate, o Rubens e o Otávio, todos no departamento médico. Então, o Gabriel Milito, que também vai ter um problema. A diferença é que o Gabriel Milito tem um elenco daqueles, né, Camila? O Palmeiras não tem reposições à altura, né? O elenco do Palmeiras, o banco principalmente, quando o Abel faz essas mudanças, né, principalmente no segundo tempo, a gente consegue perceber uma queda de rendimento pensando justamente nisso, né? Os reservas não estão à altura, né? A gente cobrou muito aqui a Leila Pereira por reforços, desde a saída do Danilo lá atrás, Scarpa, e isso faz a diferença, né? Quando você tem um elenco melhor, um elenco com jogadores de mais qualidade, na hora que você precisa fazer substituições ou quando eles não estão por algum motivo, o time não sente tanto, o que não é o caso do Palmeiras, que sente muito mais quando fica sem as suas principais peças, né? Então vamos ver como que o time do Abel vai reagir, mas eu tô com o Cosme também, acho que o Galo é favorito para hoje, sai um pouquinho à frente. E o reencontro de Scarpa com o Palmeiras, né? Vamos ter esse reencontro. Pois é, mas o Scarpa, ele saiu dizendo que realmente ele não tinha obrigação de voltar para o Palmeiras, né? Então tá tudo certo. Agora o Atlético Mineiro tá fechando com o Fausto Vera, que é um ótimo reforço para o Atlético. Mas se você pensa no Scarpa, pensa no Hulk, pensa no Paulinho... Você não acha? Eu acho. Se deixarem jogar na posição que ele gosta... Não, eu até acho que ele pode jogar lá. Então, é isso. Mas agora no Corinthians, então... Esquece. Trocavam de lado constantemente. Ele reclama nos bastidores. Assim, tipo, ele também é outro jogador, assim, como a Camila. Precisa de muito carinho, assim, aí rende. Então é isso. Ele não teve no Corinthians. A Camila tem todo o nosso carinho aqui, por isso que ela rende. Então. Mas ele também não mostrou muito, né? Não. Será que vai pro Galo ou pro Boca? O Boca tá na área. Não, também. Mas o Galo tá bem em cima. E ele que tem, inclusive, tem 6 jogos no Campeonato Brasileiro com o Corinthians e ontem nem foi pro banco. Pois é, exatamente nessa Fabinho Soldado falou na Zona Mista que realmente está entregue, deve ser mesmo um jogador a ser negociado. Fausto Vera, rapaz, no Galo. Eu sei que vocês estão malucos. E o Dudu? A gente não vai falar do Dudu. Eu sei que você em casa está ansioso. Vamos falar do Dudu. Vamos falar do imbróglio que chocou, rapaz. Chocou todos. Sábado essa notícia bombou nas redes sociais. Todo mundo falando. O que aconteceu com o Dudu? O que aconteceu? A gente vai falar muito disso a partir de agora. Antes da gente ir pro debate, o Jorge Nicola tem um vídeo aí com umas informações pra gente. O que acontece com o Dudu? Vai embora? Não vai embora? Ele voltou atrás. O Cruzeiro tá na dele. Parece que a Leila também agora quer que o Dudu vá embora. Vamos ouvir primeiro o Nicola com todas essas informações dos bastidores de Dudu e Palmeiras que estão fervendo. Fala, Nicola! Fala aí, Luan, Cosme, Camila, Nath Potiri, grande audiência do Joga nas 11, chegando com atualizações da novela envolvendo o Dudu. Ele fica no Palmeiras, vai pro Cruzeiro, muitas reviravoltas. Nesse momento, na tarde e noite de segunda-feira, é improvável, ou impossível cravar o futuro do atleta. A grande novidade se deu com uma entrevista de Leila Pereira na manhã dessa segunda-feira, deixando bem claro que ele não faz parte dos planos do Palmeiras. Separei 2 frases importantes da presidente do Palmeiras, abre aspas. Pelo Palmeiras, o Dudu está vendido. Não posso obrigá-lo a sair, mas acredito que o ciclo dele no Palmeiras chegou ao fim, fecha aspas. Por que a Leila tomou essa decisão
de ser tão clara, tão direta. Não é normal que dirigentes do futebol sejam extremamente sinceros, especialmente quando do outro lado da linha tem um ídolo como o Dudu. Há uma vontade do técnico Abel Ferreira em abrir mão do Dudu. Jogador extremamente caro, 2 milhões e 100 mil reais por mês, é inclusive o jogador brasileiro mais caro do futebol nacional. Tem também uma questão de adaptação. Técnico e jogador nunca falaram a mesma língua, e para completar, o Abel ainda entende que taticamente o Dudu acrescenta pouco. Então, para o Palmeiras é um bom negócio abrir mão do atleta. Você economizaria 2 milhões e 100 mil reais mensais, você ainda embolsaria 21 milhões de reais, que equivalem aos 4 milhões de dólares acertados com o Cruzeiro. A Raposa já concordou com o acordo e topa fazer o negócio mesmo depois de o Dudu voltar atrás. No sábado estava tudo acertado. Na noite de sábado para domingo, o Dudu voltou atrás, mas nessa segunda-feira, com o novo posicionamento da presidente do Palmeiras, o Dudu está sendo meio que obrigado a deixar o clube. E agora a palavra final é do Dudu, só para completar um detalhezinho importante. O Jorge Luiz, que é o presidente da Mancha Verde, também entrou no circuito e disse que ouviu coisas importantes do Dudu. Abre aspas para ele. O Dudu tem que vir aos 20 milhões de palmeirenses e falar as mesmas coisas que nos contou. O Dudu disse que vai se pronunciar nessa terça-feira. Tem muita coisa grave no que ele falou para nós. Fecha aspas. Imagino que entre essas coisas graves, algumas relacionadas ao técnico Abel Ferreira, o bicho tá pegando. Tudo isso em meio à possibilidade real de o Cruzeiro contratar o maior ídolo da história recente do Palmeiras, como já fez alguns dias atrás com o maior ídolo da história recente do Cruzeiro. Só para completar, se o Dudu fechar com o Cruzeiro, vai ter direito a 3 anos e meio de contrato e uma pequena redução salarial. O seu vínculo, que hoje lhe rende 2 milhões e 100 mil mensais no Palmeiras, vai garantir a ele no Cruzeiro 1 milhão e 800 mil por mês, 300 mil de perda, mas em compensação ele tem 2 anos a mais de contrato na Raposa, 3 anos e meio de contrato daqui até o fim, enquanto no Palmeiras ele só tem garantido 1 ano e meio. E vocês, o que pensam sobre toda essa confusão? Abraço para todos que estão na audiência, tchau! Tá aí, com as informações em relação a todo esse imbróglio de Dudu no Palmeiras. Quem diria, hein, rapaz? Quem diria que depois de todo esse tempo, o Dudu machucado, foi relacionado para o último jogo, ficou no banco de reservas, até estranhei que ele não entrou, pelo menos para ganhar alguns minutos. E agora, a partir de sábado, né, que surgiu essa informação em relação a Cruzeiro e Dudu. Vou começar com o Cosme Rimoli, porque eu já vi várias postagens do Cosme no seu blog em relação a isso, porque é uma situação para lá de complicada, Cosme. Qual que é a sua visão em relação ao Dudu no Cruzeiro e essa saída do Palmeiras? Então, é uma história assim que vai levar, são 3 programas, eu espero que vocês acompanhem, que vai durar 3 programas. A partir de agora ninguém mais fala, só eu vou falar por 3 horas aqui. Que beleza. Então, primeiro a gente tem que saber quem está mentindo. Tem gente mentindo. Infelizmente tem gente mentindo. Rapidinho, o Palmeiras foi muito, mas foi muito profissional com o Dudu e, assim, muito generoso na época do Gagliotti, na época do Paulo Nobre. O Dudu teve até problemas com a esposa. Aí o Palmeiras, olha, nós queremos continuar com você, você vai jogar no Catar. Jogou no Catar, voltou, mesmo salário. O Abel Ferreira nunca se empolgou com o Dudu, mas era um ídolo. São 9 anos, 12 títulos. Então, o Dudu volta e aí tem uma contusão, ele fica começando a sair dos jogos do Palmeiras aos 15 minutos do segundo tempo. 15, 20 minutos do segundo tempo, ele começou a sair com o Abel Ferreira, só pegar o scout. E aí o Dudu se machuca contra o Vasco da Gama em agosto do ano passado, 10 meses sem jogar, 300 dias. Palmeiras pagando religiosamente o Dudu, como tinha que fazer, e aí o Dudu, há 25 dias, partindo do princípio, quem está falando a verdade é a Leila. A Leila disse que há 25 dias o Dudu procurou o Anderson Barros, o executivo do Palmeiras, e disse que estava pensando em trocar de clube. Por quê? O André Cury é muito ligado ao... O André Cury é o empresário do Dudu, que é muito ligado ao executivo do Cruzeiro, que é o Alexandre Matos, que já passou pelo Palmeiras, amigo do Dudu, amigaço eles são. E aí, então, chegou até o Alexandre Matos essa ideia de assumir o Cruzeiro e levar um jogador importante para brigar com o Hulk, tem um ídolo. O Cruzeiro não falta um ídolo importante. Então, tem essa situação e aí o Dudu chega, segundo a Leila, vai conversar com o Abel Ferreira, que o Abel Ferreira não se importou. Você quer sair? Pode sair. O Dudu diz para o André Cury negociar e acertou todas as bases, salário, tudo. Então, o Alexandre Matos ligou para a Leila e aí eles fecharam a transação. 4 milhões de dólares, como o Nicola bem destacou, tudo certo, tudo certo.
Aí o Dudu recebe, no sábado, dois ex-dirigentes da Mancha Verde, ele recebe, é pressionado para ficar. O Dudu, então ele disse que ficou indeciso e aí falou, não, eu quero continuar. Foi dizer para o Palmeiras isso de manhã, no domingo de manhã. O Abel Ferreira ouviu, mas chegou a Leila, falou, não, já está negociado. É isso. A postura do Dudu, ele tem 32 anos, é um jogador que gostaria, sonhava em ser valorizado, ganhar mais anos de contrato no Palmeiras, não ganhou. Tem problema com a Leila, quando eles fizeram a antecipação da renovação do contrato há 2 anos, a Leila se sentiu super pressionada, porque o Dudu era a grande estrela. Então, o resumo da ópera. O Palmeiras, para a Leila, o negócio já foi fechado, não quer o Dudu. O Dudu entendeu que ele não faz parte dos planos do futuro desse Palmeiras que está sendo reformulado pelo Abel Ferreira e vai sair, para mim, ele sai manchando a carreira excepcional que ele teve no Palmeiras. Ele vai sair pelas portas do fundo e vai para o Cruzeiro, sim, porque no Palmeiras ele não joga mais. Se tem coisa que a Leila tem mantido, é a palavra dela. Agora, uma coisa me chamou a atenção, Camila, perdão, até eu ia te chamar na conversa. Quando o Nicola traz a informação que o presidente da Mancha Verde foi até a casa do Dudu e disse que o Dudu vai se pronunciar nessa terça-feira e vai falar coisas impactantes. Então, é exatamente o que você vai falar. O Dudu já tinha que ter falado ontem, não amanhã. Ele esperar para marcar amanhã para falar. Todo mundo já falou, Dudu, só falta você. O Cosme disse que tem alguém mentindo. E pelo que a gente tem percebido, se tem alguém mentindo, me parece que é ele, porque até agora o que a gente sabe é que quem quis sair, quem procurou o Cruzeiro foi ele. Então quem tem que vir falar é ele, não tem que falar, eu vou falar amanhã. O que ele falou de tão grave para a Mancha Verde? Fala pra gente. O que você tem a dizer sobre isso? Foi você que procurou? Não foi? Ele tem que vir a público falar hoje, tinha que ter falado ontem, amanhã, com horário marcado, com frase pronta, com texto de assessoria de imprensa, com notinha, sabe? Ele foi tão covarde nessa decisão dele que ele deveria agora não ser covarde, se pronunciar e falar realmente o que aconteceu e dar uma explicação para a torcida, para o Palmeiras, para quem gosta do trabalho dele. Ele tem todo o direito de jogar onde ele quiser, de fazer a carreira dele onde ele quiser. Acho que para ele o contrato do Cruzeiro realmente é muito bom. Para o Palmeiras também, é um jogador que já tem uma certa idade, está vindo de lesão, ninguém sabe como que ele vai estar, se ele vai estar em bom rendimento, se ele não vai estar. Então, acho que para o Cruzeiro, para ele, para o Palmeiras, o negócio é ótimo, ele tem todo o direito de ir, mas não dessa forma. Seja transparente, seja honesto, fale o que você quer. Gente, eu estou aqui me recuperando, ficou 10 meses se recuperando, ganhando salário com um dos melhores centros de treinamento, né, profissionais aí do país, que é a estrutura que o Palmeiras tem, o Real Madrid das Américas, como você gosta de dizer, né, Luan? Eu não. Então, teve toda a estrutura, teve todo o apoio, esteve no jogo contra o Vasco, criou-se aquela expectativa, Dudu vai entrar, Dudu não vai entrar. Teve gente que foi ao jogo só para ver o Dudu, né, ele foi ali ovacionado pela torcida. E aí, de repente, ele, não sei, mudou de ideia, não mudou, ficou surpreso com a repercussão. Eu acho, na verdade, que independente do que ele pensa, ele tem que vir a público falar alguma coisa. Não dá para esperar, né? Eu vou marcar um horário, falar com o presidente da Mancha, falar com a organizada, não falar, e não falar para quem realmente precisa ouvir, que é a torcida do Palmeiras. Situação constrangedora, né, Nath? Ficou, né? Ficou uma situação constrangedora, assim como a Ká comentou, marcar dia para falar, tá fazendo disso uma novela, esticando o assunto, sendo que é uma coisa que já podia ter sido conversada, decidida. Acho que as decisões foram tomadas de maneira errada antes, a maneira como vazou, o pessoal, a torcida palmeirense ficou sabendo por intermédio do Cruzeiro. Então, foram vários ingredientes nessa história que fizeram disso um drama, né? A torcida do Palmeiras muito decepcionada com essa postura do Dudu, um grande ídolo do time, mas acho que de tudo isso que está acontecendo, o que tem de mais importante, talvez, ou a declaração mais sensata, ao meu ver, é da presidente Leila Pereira, quando, em meio a tudo isso, ela deixa muito claro que ele pode ser quem ele for, o ídolo que ele se tornou, enfim, mas nenhum jogador é maior do que a instituição. Isso não serve só para o Palmeiras, né? Para qualquer time. Nós, torcedores, temos, falo por mim, né? Nós temos esse apego, às vezes, a um ou outro jogador, mas fica aí, na hora do vamos ver, se vem uma proposta melhor, se vem um valor maior ou alguma coisa que enche mais os olhos, eles vão para outros times e tá tudo bem, é um direito deles, assim como a Ká comentou, é um direito do atleta jogar onde ele quiser. Nós, torcedores, acabamos nos apegando um pouco a isso e sofremos, que ele não podia ter feito isso e tal. Seja qual a decisão que o atleta tenha, onde ele decida jogar, mas faça de maneira transparente. Assim como a Leila diz no começo da declaração dela, né? Eu sou muito transparente, eu costumo falar verdades e foi o que ela fez.
levando do princípio, ou partindo do princípio que ela está falando a verdade, ela agiu mais uma vez de uma maneira muito sensata, agindo como uma gestora de futebol séria, colocando os interesses do Palmeiras diante de qualquer nome, de qualquer atleta, seja lá o currículo que ele tem ou dos títulos que ele tenha conquistado, mas ela reforça dizendo que se houveram títulos, não foi o Dudu sozinho que ganhou, foi um elenco, foi um time, foi a gestão, foi todo, e foi o Palmeiras acima de tudo, né? Então, eu lamento muito que tenha chegado a essa situação, ficou chato para ele, tanto no Palmeiras, sem clima para jogar no Palmeiras agora, sem clima para chegar no Cruzeiro, porque a torcida do Cruzeiro também tá, esse cara quer vir ou não quer vir, não sei o quê, e aí recebe diretor de torcida organizada, sabe assim, muita coisa esquisita numa coisa só, ele podia ter levado de maneira mais tranquila E isso, ele né? colocou a presidente, o Abel, a torcida também um contra o outro, porque fica exato. aquela, ai, de quem é a culpa? Não, Ai, e a o que Leila ele vai falar? mandou ele embora. Quais são essas coisas graves que ele vai falar? Exato. O que ele vai o fazer Abel o quê? não gosta dele, a Leila mandou ele embora. Então ele criou um clima ali que não precisava, né? Uma situação totalmente desnecessária. Mas o mais grave de tudo isso é que quando explodiu a história no Twitter sábado à noite, eu tive que interromper um date do Cosme Rimoli para saber se realmente era verdade a história ou não. Eu tive que mandar uma mensagem. Mandou aquela Cosme, mensagem. o que você sabe? Demorou para responder, não? Demorou, porque tava no date, né? Então, entendi. Veio só depois de 1 hora aquela resposta, eu tô apurando, mas o date dele já tinha Olha o que o miado. Dudu causou, gente, meu Deus. Camila te atrapalhou nos embalos de sábado à noite, Cosme. Então, pois é, adeus show do Jota Quest. Mas olha só, então, dizendo assim, foram 2 horas no sábado ligando, tomando fora, falando, atrás de informação, mas uma coisa que eu achei bem importante nessa peça de quebra-cabeça fundamental. O Alexandre Matos não é irresponsável, não é louco. Quando o Cruzeiro solta a nota oficial que a negociação já está acertada, está esperando o Dudu na próxima semana, que é essa semana agora, vai se apresentar como jogador do Cruzeiro, ele escreveu no sábado, é que já estava tudo acertado. Eles são então, amigos, é né? isso. Os dois Estava têm uma tudo relação, certo. Ele Então, procurou tava tudo ele porque certo. sabia que era alguém que ia dar a Então, mão. mas, Igual então, eu vou te procurar algum dia se eu precisar, pois é, eu vou procurar você. O lado do Cruzeiro, então, é isso. Quando a notícia sai e choca todo mundo, é porque já óbvio. vinha crescendo, segundo a Leila, que eu acho que ela merece confiança, 25 sim. dias já. Então, não é à toa. Agora, o Dudu tem uma postura complicada. Todas as saídas do Dudu, ele tinha acertado, deu a palavra dele que vinha para o Corinthians, acabou de jogar no Palmeiras. É um jogador complicado. E que, pelo jeito que realmente não melou o negócio, porque eu ainda acho que vai acontecer. Mas o que fez o Dudu dar um passo para trás foi a presença da torcida organizada na casa dele. Só a torcida organizada pediu para ele ficar. A Abel não pediu, a Leila não pediu, o Anderson Barros não pediu. Os companheiros do Palmeiras ficaram quietos, ninguém também apoiou o Mas Dudu. é por isso, né? Além da atitude dele, de ser, acho que eles devem ter considerado como uma traição, que ninguém sabia, pô, a gente está aqui sempre te ajudando e ninguém falou nada. Eu acho que a questão técnica também pesou, né? Pensando no Abel, na comissão. Porque, mais uma vez, já é um jogador mais experiente, voltando de uma lesão. O Palmeiras, querendo ou não, com a saída dele, se ajeitou ali, né? Conseguiu seguir. Sem ele, foi campeão brasileiro, campeão paulista. Na Libertadores ele não estava. Então, o Palmeiras sabe que consegue também ficar ali sem ele. Um negócio, friamente pensando, sem pensar no que ele representa ao Palmeiras, o negócio para o Palmeiras é muito bom, é uma grana boa. Eu entendo que tenham torcedores ainda que estejam em negação, que tem aquela coisa do amor, do romantismo. Até por aqui, torcedores por aqui, né? Torcedores Exato. na área. Exatamente para esses torcedores que estão indo o meu recado. Então tem essa negação, mas esse período de negação tem que passar. Porque quando você toma um chifre, você demora para entender. Dói, mas tem que superar. Olha que beleza. Olha a comparação de Camila. Pois é, então. Demora, é uma dor, você se sente traído. Mas vai passar, Mas né? vai passar. Uma hora você vai então. perceber Não, o que essa pessoa te fez, aí você vai superar. Então, pois é, tem gente que parece que tá falando com o espelho, mas eu acho muito legal. Não tô não. Quem nunca, né? Não sei. E são 2 situações que eu acho que marcaram muito. Não, o chifre não. O chifre não. Mas uma é o quanto que a Leila Pereira cada vez mais está se tornando aí, vai se tornar, se não a principal, uma das principais dirigentes do futebol brasileiro, quanto que ela não abaixa a cabeça para ninguém e ela olha para o Palmeiras, né, que teria que ser o certo para todo dirigente, e o quanto que o sentimento, o amor pelo clube, a consideração é só do torcedor, gente. É só do torcedor. Negócio de dinheiro, contrato, patrocínio, tudo isso é com jogadores, dirigentes e tudo mais. O amor, o sentimento só fica desse lado. Cada vez está mais claro que isso não tem mais do lado de lá.
É isso. Não, e é isso, ela pensou 100% no Palmeiras, 100% em empresa, né? Nisso, como a Nath falou, não tem como questionar a atitude da Leila, né? Eu abri o programa falando sobre ela é muito questionada, muito também por ser mulher, que a gente sabe que ainda existe um machismo no futebol, então as atitudes dela são questionadas por isso, mas também por pensar no Palmeiras muito como empresa, né? E não com coração de torcedor, mas nesse caso ela está 100% certa, né? Foi o atleta que procurou, né? Até onde a gente sabe, pelo menos, o lado da verdade que a gente tem é esse, já que ele não se posicionou ainda. Ele procurou, ele foi atrás. Então, a partir do momento que ele quer sair, meu bem, para mim não funciona, vá, né? Tô te dando essa chance de ir. Muita gente falou, por que segurou o Gustavo Gomes? Por que segurou outros atletas? Eu entendo que a procura veio, né? Não foram os atletas que procuraram alguém, foram procurados. E aí o Palmeiras não quis abrir mão. O Palmeiras tem um contrato com o Dudu até 2025, é o que pode oferecer. Um dos maiores salários do Brasil, né? É bom deixar claro isso também, porque ele disse que uma proposta irrecusável, que ganharia muito mais. Então também acho que pesou um pouco aí a questão financeira, que eu acho que até um pouco de ganância, né? Os anos que ele vai ficar. Os anos, né? 4 anos mais quando você tem um contrato que é bastante. longevo, né? Muita gente fala em último contrato da vida, Sim. né? Sim. Então, E voltando de uma lesão, né? Esse lance da lesão é sempre uma incógnita, como é que o atleta volta, é uma lesão séria de joelho, LCA, que vários atletas tiveram rendimento infinitamente menor depois que volta. Sim. Exato. Então, assim, para ele é uma proposta boa, realmente. Sim. Como a Ká comentou, para o Palmeiras também os vencimentos vão ser diminuídos, afinal de contas é um salário grande a deixar de ser pago mensalmente. E a Leila falou, tá tudo certo, para mim ele tá vendido. Ficou feio para ele levar dessa maneira, né? A gente não, como ele não se pronuncia, a gente fica sem ter o outro lado da história até ele falar, seja lá o que ele for falar. Sim. O lado do Palmeiras é esse e a Leila tá fazendo o papel dela de presidente, que é defender os interesses do clube que ela é a gestora. A última pecinha assim, que é importante nesse quadro todo. Palmeiras já tem Luigi, tem 18 anos, tem Thales, tem 17, já vai chegar gente nova para o ataque do Palmeiras. Então, a saída de um jogador de 32 anos, caríssimo, que já não rendia tanto quanto o Abel queria, é uma coisa profissional. Mas quem tornou tudo amador, tudo esse drama mexicano, de chifre e tudo, foi o Dudu. Então, é isso. Agora, então, a gente está assistindo. Esse negócio de chifre também, quem tornou tudo isso foi a Camila. Aqui com essa comparação. Bom, é o seguinte, vamos para outros gols do Campeonato Brasileiro. Desta 9ª rodada do Brasileirão, tivemos muitos gols. Vamos lá, vamos nessa, começando por Bragantino e Juventude. O jogo aconteceu em Bragança Paulista. O Bragantino venceu por 2-1, abriu o placar com o Elinho. O Mandaca depois empatou. E aí o Elinho, mais uma vez, deixou dele 2 para o Bragantino, 1 para o Juventude. Tivemos vitória internacional. O William Oliveira abriu o placar para o Vitória. Depois tem o empate do Internacional com o Wesley. Olha ele aí, ex-jogador do Palmeiras. O Wesley foi para a rede. E o Wagner Leonardo, zagueirão ex-Santos, foi para a rede 2-1. Primeira vitória do Vitória no Campeonato Brasileiro. O Atlético Paranaense fez 1-0 com o Fernandinho de pênalti. E no último minuto, Everton Araújo deixou dele 1-1, tudo igual. Tivemos Criciúma 2, Bahia também 2. O Marcelo Hermes abriu o placar. Depois o Arthur Kaique fez 2-0 para o Criciúma. E o Tricolor de Aço buscou o empate. Primeiro com o Everaldo e depois Caio Alexandre deixou tudo igual. O empate do time do técnico Rogério Ceni, golaço do Caio Alexandre. O Grêmio perdeu para o Botafogo. O Gustavinho abriu o placar para o Grêmio. Depois o Cuiabano fez a favor do Botafogo. E o Júnior Santos, já na segunda etapa, aqui está fazendo de gol o Júnior Santos, hein? Jogando muita bola, jogador do Botafogo. E aí o Cuiabayer, rapaz, o que foi o Cuiabá? Cleison, ex-Corinthians, abriu o placar para o Dourado. Depois o Ramon fez 2-0. O Jonathan Cafu, rapaz, olha ele aí, meu Deus. Jonathan Cafu fez o terceiro. O Cuiabá com 2 jogadores a mais já neste momento. O Isidro Pita fez 4-0, tudo isso no primeiro tempo, tá, gente? Tudo isso no primeiro tempo. E aí o Fernando Sobral de pênalti fez 5 para o Cuiabá, 0 para a equipe do Fortaleza. Tivemos também Fluminense 1, Atlético Goianiense 2. Por falar em Fluminense, os nervos estão exaltados. Lá pro lado do tricolor das Laranjeiras, neste jogo, a derrota do Fluminense para o Atlético Goianiense por 2-1 deixou o Fluminense ainda mais na zona do rebaixamento.
E tivemos cenas patéticas do senhor Felipe Melo, mais uma vez, uma confusão. Ele deu um empurrão no assessor de imprensa do Atlético Goianiense, uma cena constrangedora. O Felipe Melo, mais uma vez, o senhor Felipe Melo, Cosme Rimoli. Daqui 9 dias, Felipe Melo vai completar 41 anos. Ele não é nenhum juvenil. Assim, o que ele fez foi ridículo, o assessor de imprensa também acho que não teve um papel digno, ficar comemorando, dando soquinho no ar, isso não é digno de um jornalista. O time ganhou, ele pode ficar empolgado, ele estava caminhando para a zona de entrevistas, mas o que o Felipe Melo fez foi ridículo, covarde, ele fez por trás, empurrou por trás. Nós estávamos falando que o Carlos Miguel empurrou o Caleri, mas empurrou pela frente. O Felipe Melo não, empurrou por trás, mas isso não vai desviar o foco do péssimo futebol do Fluminense. Fernando Diniz parece que tem uma maneira de jogar e todos os técnicos, até o meu sobrinho, que tem 5 anos, já falei, quando ele monta o time de botão, ele sabe que vai sair jogando. O Fluminense é a coisa mais fácil de anular. Só colocar jogadores para a saída de bola. Foi o que aconteceu. O Atlético Goianiense venceu, o Fluminense jogou muito mal de novo. Está atrás de jogadores só veteranos assim, que não rendem. Apresentou o Thiago Silva, jogador que procurou também todos os clubes da Europa, não conseguiu mais. Então, o Fluminense tem uma obsessão por jogadores muito ligados ao passado, não tem mais... como é que vai depender de Ganso? Como é que vai depender de jogadores como Felipe Melo na zaga? Não tem força. Então, ex-jogadores de atividade. É só lembrar do Luciano do Vale. Deus o tenha, que ele montava um time de veteranos, fazia uma seleção... sempre então é isso. O Fluminense ganhou a Libertadores mais fácil da história, foi o ano passado, mas pelo menos não enganou muita gente, não. Esse é o time do Fluminense. E toda vez parece que o Fluminense perde, tem que ter um culpado, né? Nunca é o futebol do Fluminense. Ou o Diniz vem falar da arbitragem, ou de alguma coisa do gramado, falou do gramado sintético há pouco. Agora o Felipe Melo ficou bravo com o assessor, nunca é culpa do Fluminense. Não, fiquei até pensando se não foi já uma estratégia do Felipe Melo, porque a gente sabe que ele tem essas atitudes, né? Não é a primeira vez que ele toma atitudes meio impensadas aí que prejudicam o time. Se não foi uma estratégia para realmente desviar o foco do que aconteceu em campo ali, né, com o mau futebol do Fluminense, a torcida totalmente sem paciência, já chamando ali, xingando os jogadores quando estava 1-1 ainda, né, não era nem o 2-1, cobrando um futebol que realmente o Atlético Goianiense, eu assisti o jogo também contra o Corinthians, é uma equipe que tem muita dificuldade, muita limitação e conseguiu se impor em pleno Maracanã diante do Fluminense, que estava até um pouco vazio, né? A torcida também parece que não está mais acreditando nesse time, tinham poucas pessoas ali para acompanhar o Flu. E o Cosme falou do Carlos Miguel que empurrou ali o Caleri, eu acho que aí é muito pior, porque é uma questão, o cara estava de costas, estava trabalhando, não era ali uma discussão no gramado, né? Entre atletas, né? Entre atletas, exato. O assessor, eu não sei que gesto ele fez, se Não, ele ele fez, pulou, mas pulou, nada pulou, justifica. não. Acho que nada justifica, essa atitude não é de hoje, só prejudica o Fluminense, que precisa dos jogadores em campo, precisa ali do time completo para poder reagir, né? E nós tivemos, Nath, a resposta do Álvaro de Castro, que é o assessor de imprensa do Atlético Goianiense, abre aspas para o Álvaro. O que me entristece nisso tudo não é nem a postura do Felipe Melo. O Atlético Goianiense ganhou o jogo. Ele não sabe perder e não sabe ganhar. Ele é um ser humano desprezível e vai continuar sendo. Fecha aspas para Álvaro de Castro, o assessor de imprensa do Atlético Goianiense, que foi covardemente empurrado, né? Infelizmente, assim como a Cá e o Cosmo já comentaram, tira o foco do futebol mal jogado pelo Fluminense. O Atlético Goianiense ganhou os seus méritos fora de casa, conseguiu a virada, inclusive, em cima do Fluminense. O Fluminense não é a primeira partida que joga mal diante da sua torcida, vem jogando muito mal, realmente ganhou a Libertadores, mas de lá para cá já não tem oferecido mais nenhum tipo de entretenimento para o seu torcedor. E é lamentável mais uma situação dessa envolvendo o nome do Felipe Melo, ele que já é um jogador experiente, como o Cosme comentou, não era para estar protagonizando mais esse tipo de situação. O Diniz ainda vai a público dar entrevista dizer que eu não vi bem o que foi, mas o Felipe Melo é um cara que veste a camisa, que isso não é vestir a camisa. Me desculpa, pano, né? Me desculpa, Fernando Diniz, mas isso não é vestir a camisa. Vestir a camisa é você entrar dentro das 4 linhas, se entregar em campo, ser leal com o seu adversário. O futebol é isso. Agredir um colega de trabalho, que não é atleta como ele, mas está ali envolvido, agredir outra pessoa, seja em que circunstância
circunstância for, não é e nunca vai ser representatividade do futebol, sabe? Então é lamentável a atitude dele, é lamentável o Diniz estar passando pano, outras pessoas estarem passando pano para isso. Infelizmente não é a primeira vez, talvez não seja a última, porque provavelmente fique por isso mesmo. Falou que ele vai ser denunciado pelo STJD, vamos ver como é que vai ser, se vai pegar 1 ou 2 jogos de gancho. A gente sabe que aqui no futebol brasileiro, infelizmente, as coisas também não acontecem como deve ser, e vai acabar que vai ficar por isso mesmo. Até o dia que ele encontrar um doido no caminho dele, né? O dia que ele encontrar um doido no caminho dele, aí talvez ele dê uma pensada, revidar, né? Mas até agora ele não encontrou um cara mais maluco que ele, porque diz que remédio pra doido é um doido maior, né? Aí fica tudo certo, né? Vai ficando por isso mesmo. E os nervos do Fluminense estão à flor da pele, muito por conta da situação do Fluminense no Campeonato Brasileiro. Vamos para a tabela do Brasileirão, que mostra um pouco em relação a isso. O Campeonato Brasileiro que está na sua 9ª rodada, muitos times ainda com jogos a menos, mas temos um novo líder, o Botafogo, de volta, hein? Olha aí o Botafogo, que beleza. É o líder do Campeonato Brasileiro com 19 pontos, aí o Flamengo é o segundo com 18, o Bahia, do técnico Rogério Ceni, é o terceiro com 18 pontos, o Atlético Paranaense é o 4º colocado com 17 pontos. Aí São Paulo com 15, Bragantino com 15, fecham o G6, são os times classificados para a Copa Libertadores da América. Aí o Palmeiras, neste momento, está na 7ª colocação, Cruzeiro é o 8º com 14, Atlético Mineiro é o 9º com 13 pontos, Internacional com 11 pontos está na 10ª colocação, é bom perceber que o Internacional e o Galo têm 7 jogos. O Galo vai jogar daqui a pouquinho com o Palmeiras. O Internacional tem jogos a menos por conta dos jogos adiados em relação aos desastres lá no Sul. O Juventude é o 11º com 10 pontos, mesmo número do Fortaleza, que é o 12º colocado. 13º é o Atlético Goianiense com 8 pontos. Cuiabá é o 14º com 7. O Vasco é o 15º colocado com 7 pontos. E o Corinthians, que está na 16ª colocação, primeiro time fora do Z4. Vai dar uma olhada, Grêmio e Criciúma tem 7 jogos cada, então tem 2 jogos a menos. O Grêmio, que é o 17º com 6 pontos, Criciúma o 18º com 6, o Fluminense é o 19º colocado com 6 pontos e o Vitória é o lanterna com 6 pontos. Embolou tudo, né? Com essa vitória do time baiano, embolou tudo lá na parte de baixo da tabela. Correm riscos Fluminense, Grêmio, Corinthians, Vasco, hein, Cosme Rima? Então, principalmente esses times de massa, né? Porque culpa, a gente também tem participação. A imprensa, a gente cobra demais esses times e muitos não têm o que entregar. O elenco do Corinthians também é um elenco desequilibrado, que sofre muita pressão por conta do que acontece com a diretoria. O Grêmio está passando por essa dificuldade gigantesca que o Rio Grande do Sul sofreu. O Criciúma tem um elenco fraco. Agora, o Fluminense, para mim, ele reflete assim, um elenco muito mal montado com o coração do presidente do clube, Mário Bittencourt, que quer todos os ídolos do passado. Então, o Ronaldo Giovanelli, um ótimo goleiro, pode ser também, então tem 58 anos. O Thiago Silva assistindo o jogo, então, diz muito. Exatamente isso, mas é o Fluminense. Para mim, o Fluminense mostra o que é uma gestão com o coração. E é essa pressão, como a Nath disse, a torcida já abandonou o Fluminense. A cobrança é forte. Diniz perdido. Mostra quanto a CBF errou em levar o Diniz para a seleção brasileira. E é um técnico que tem um curso de psicologia. Quer dizer, se o elenco do Fluminense age com o Guga dando tapa em cinegrafista, o Felipe Melo batendo assessor de imprensa, acho melhor o Fernando Diniz treinar MMA, indo para o UFC, que vai dar um ótimo técnico para o UFC. Ele também tem uma postura, né? Desculpa, Lô, ele também tem essa postura, né? Ele xingou aí o Bandeirinha, ele também tem isso. Então... leva muito pelo momento, pela atitude. Situação complicada lá do Fluminense. Situação complicada também. Cosme Rimo, ele adora essas polêmicas. Eu não. Ronaldinho Gaúcho, hein? Foi polêmica também neste final de semana. Tudo começou com um post do Ronaldinho nas redes sociais, era uma ação de marketing. Mas aí, rapaz, os dizeres ali do post foram que pegaram um pouco em relação ao torcedor. Vamos falar aqui dos destaques. Primeiro, abre aspas aí no post do Ronaldinho Gaúcho. Esse é talvez um dos piores times dos últimos anos. Não tem líderes de respeito, só jogadores medianos em sua maioria. Falta amor à camisa, falta garra e o mais importante de tudo, futebol. Ronaldinho Gaúcho estava falando da seleção brasileira. Esse post do pentacampeão Ronaldinho Gaúcho, né, craque de bola, melhor do mundo, já fez esse post aí de uma ação de marketing, que seria de uma marca importante de desodorante, e aí esse post causou
polêmica, o crítico Ronaldinho Gaúcho, hein, Nath Potira? Pois é, pegou todo mundo de surpresa, né? Eu lembro que quando começaram a aparecer os cortes desse post dele, todo mundo, meu Deus, como assim o bruxo falando isso? Que vai largar a seleção brasileira, repercutiu demais. E depois ele veio falar, né, que era uma ação de marketing e tal, mas até ele falar que era uma ação de marketing, isso deixou todo mundo muito assustado, porque embora a gente sabe que a seleção brasileira de fato não vive um melhor momento, muito longe disso, inclusive, depois do empate aí com os Estados Unidos, deixou muito a desejar, vem deixando muito a desejar já tem um tempo, mas a gente nunca espera que um ídolo como ele, um grande jogador da história da seleção brasileira, campeão mundial, a gente nunca espera que venha a público falar uma coisa dessas, né? Então, é aquilo, pegou mal, acho que depois ele justificou, falou que era marketing e tal, mas até ele falar isso, deixou todo mundo com o coração meio apertado, a gente não esperava isso do Ronaldinho. Não, e acho que muito também, por isso que você falou, o cara é campeão, já esteve lá, né? Sempre pediu apoio. Normalmente eles não fazem isso, né? De expor os colegas. Sim, e ele chutou o balde, né? E o fato dele já ter vestido a camisa da seleção, de cobrar apoio, também acho que reflete um pouco isso. Agora, que ideia genial de marketing dessa marca, né? Que acho que foi a repercussão totalmente ao contrário, assim, você pagar alguém para falar mal da seleção para depois dizer que não era bem isso, que era uma ação, assim, então uma ação um pouco confusa. Eu acho que repercutiu, mas não pro lado positivo, não sei se com o efeito né? desejado, exatamente. Mas em ação de marketing vale tudo, né, Cosmo? Não vale não vale. O Ronaldinho, ele sempre foi um jogador espetacular, ganhou 2 vezes a Bola de Ouro, mas sempre foi muito omisso. Ele nunca teve a postura. Eu cobri 2 Copas, que a minha missão no jornal era cobrir o Ronaldinho Gaúcho. Olha, eu sou um cara provocador. Encostei na parede, o cara não falava nada com nada. Quem pensa pelo Ronaldinho Gaúcho é o Assis. Essa aí é o Assis. O Assis que é um homem que só vê o dinheiro, que levou o Ronaldinho para a prisão. Ficaram 171, exatamente, 171 dias. Dá 171, né? É isso. Sim, os dois ficaram presos no Paraguai 171 dias pelo Assis, porque entraram com passaporte falsificado. Só eles sabem o que fazer com passaporte falsificado. Agora, dizer bem claro, rapidinho, essa ação de marketing não vale qualquer coisa. O Ronaldinho, então, aceita o dinheiro. E pior que se ele falasse que uma seleção estivesse ganhando, ele chega e fala algumas verdades. Esse time não tem ídolo. Esse time é um dos piores da história da seleção brasileira. Então, a gente para e pensa, esse marketing ia ser revelado uma semana depois da véspera do jogo do Brasil contra a Costa Rica. Antecipou-se tudo devido à repercussão. Lembrando também, rapidinho, que tudo começou também na CBF, agora proibindo cabelos cor-de-rosas, uma loucura. Então, ou seja, a gente vive andando para trás. Por isso que o futebol brasileiro é o que é. Enquanto Record isso, TV, pode falar, a seleção argentina no busão, cantando, só tocando, alegria, né? Parece aquela que diversão. Os papéis estão invertidos, né? Cadê isso, A nossa né? alegria parece que não nos pertence mais. Tá feia a coisa, rapaz. Mas é o seguinte, ó, Record TV, você sabe, é a casa do Paulistão masculino e também do Paulistão feminino. Tivemos a 4ª rodada do Campeonato Paulista Feminino, sempre com transmissão aqui da Record News. Vamos aos gols da 4ª rodada do Paulistão feminino, onde também tivemos muitas bolas na rede. Vamos começar, ó, com Realidade Jovem e Taubaté. Goleada do time de Taubaté. A Lene abriu o placar para o Realidade Jovem. Depois a Nicole Campos empatou o jogo. E aí tivemos aí o gol da Giovana Soares. Uma bobeada da goleira. A Lene, mais uma vez, fez o gol do Taubaté. Esse foi o terceiro. A Joyce fez o 4º para a equipe lá do Vale. E depois a Ana Júlia, já nos acréscimos, fez o 5º 5-1 para a equipe do Taubaté. Baita vitória do Taubaté para cima do Realidade Jovem. Depois também tivemos Pinda contra Marília. A Fran Baldez fez 1-0 para o Pinda. Tivemos São José e Palmeiras. Tainá Maranhão abriu o placar para o Palmeiras. Depois a Esquerdinha, fazendo muito gol a Esquerdinha, hein? Mais um gol da Esquerdinha, 2-0. E a Sol marcou o terceiro, goleada do Palmeiras, 3-0 para cima do São José. Aí sim, ó, a Fran Baldez fez 1-0 do Pinda para cima do Marília. Record News, repito, é a casa do Paulistão feminino. E temos 2 transmissões essa semana, hein, rapaz? Ó, na quarta-feira, às 18 horas, às 6 horas, tem o jogo entre Ferroviária e Marília. Ferroviária e Marília jogam na quarta-feira, às 18 horas, lá no Zezinho Magalhães.
E depois, na quinta-feira, tem clássico. Tem Palmeiras e Santos, às 5 da tarde, no estádio Jaime Sintra, com comentários dela. Camila Giuliotti, a comentarista oficial do Paulistão Feminino, aqui na Record News, certo, Camila? É isso, estaremos lá essa semana, temos rodada dupla aí, né, 2 jogões que a gente vai poder acompanhar. Palmeiras, que acabei de ver aqui, o Paulistão e o Brasileirão Feminino acontecem ao mesmo tempo, né? Então o Palmeiras estava jogando hoje contra o São Paulo, ganhou de 5-1, a maior goleada já do Choque Rainha, da história do Choque Rainha. Então o Palmeiras vem motivado aí para esse clássico contra o Santos. O Santos, que no feminino também está muito mal, né? Corre risco de rebaixamento no Brasileirão. No Paulistão até que está indo bem, né? Está ali na zona de classificação ainda. Precisa também desse resultado, pensando em se classificar, em reagir. Vamos ver como é que vai ser. Tem tudo para ser mais um jogão na tela da News. Então vem com a gente, são 2 jogos, 2 transmissões aqui na Record News, quarta-feira e também quinta-feira, com o Campeonato Paulista Feminino. Bom, gente, papo que é bom, dura pouco. Vamos ficando por aqui, já me despedi desse timaço que jogou muito nas 11. Começar com a Nath Potira. Prazer imenso, Nath, tê-la aqui com a gente. Muito obrigado e volto sempre, hein? Eu que agradeço o convite, foi um prazer imenso dividir esse programa com vocês. Obrigada mesmo, sucesso pra vocês. Valeu, Nath Potira, sempre lá na Transcontinental. É verdade, certo? Samba Gol, certo? Exatamente. Valeu, Nath Potira, a nossa convidada desta segunda-feira, Camila Giuliotti. Um grande abraço. Quarta-feira você está de volta na Record News. Quarta-feira, na Record News, a gente começa 15 minutinhos antes com o aquecimento. Vamos juntos. Obrigada mais uma vez por estar aqui, Luan, Nath, Cosme e a você que nos acompanhou. Valeu, Camila Giuliotti também com a gente e Cosme Rimoli. Sempre um prazer estar ao seu lado, o polêmico e o competente Cosme Rimoli. Um grande abraço, hein, Cosme? Luan, prazer estar aqui. Abraço para você, Bruno. Saudade de você, Bruno, às vezes. E dizer assim que foi ótimo estar com a Camila e com a Nath aqui. Esse programa abrange não só esporte, qualquer conselho amoroso a Camila pode dar. Esse certamente vai ficar marcado, né? Esse certamente. Gente, muito obrigado a você que acompanhou a gente no Joga nas 11. Você sabe, toda segunda-feira, às 5h30 da tarde, tem Joga nas 11 nas plataformas digitais da Record, no R7, no R7 Esportes e também no Play Plus. E também estamos na Record News. Muito obrigado pela sua audiência. Segunda que vem estamos de volta. Valeu, um grande abraço. Tchau!